Oi pessoal, aqui é o Rodrigo do canal Viveiro do Rodrigo e neste vídeo eu estou super empolgado porque eu vou falar sobre algo que eu amo, pra ser mais específico, sobre uma série de livros que eu amo, de uma das minhas autoras favoritas da vida. E vocês já devem estar vendo aqui qual é esse livro. Talvez aí a luz do sol esteja pegando na capa e distorcendo um pouco, mas eu estou falando de As Peças Infernais, da autora Cassandra Clare. Eu resolvi fazer uma resenha especial falando sobre a série de livros como um todo, porque recentemente eu fiz a releitura. Mas antes da gente ir pra resenha em si, eu quero te fazer um convite. Na verdade, perguntar se você já é inscrito aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a visitar primeiro o canal, assistir os últimos vídeos, ver se você gosta e, se sim, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, compartilha aí com os amigos e volta sempre que possível para assistir meus vídeos. Se você gosta de vídeos sobre livros, filmes, séries, aqui no Viveiro do Rodrigo você vai estar encontrando. E agora vamos parar de conversa e direto para a resenha de As Peças Infernais. Para começar, eu vou fazer primeiro um resumo da história como um todo e depois eu vou fazer um pequeno resumo dentro de cada um dos 3 livros, mas sem dar spoilers pra vocês, porque o meu desejo é que depois desse vídeo vocês comecem a ler Cassandra Clare e conhecer uma das suas séries sobre o mundo dos caçadores de sombras e seres do submundo. Então, As Peças Infernais vai se passar no ano de 1878, lá em Londres. E a gente vai ter essa época, eu acho que é época vitoriana, se eu não estou enganado, qualquer coisa me corrijam. E aí, nessa série, conheceremos a nossa protagonista, que é Tessa Gray, que está na capa do 3º e último livro. E aí, essa menina chega em Londres logo após perder toda a sua família, porque seu irmão mais velho já está em Londres, trabalhando para um amigo da família, e ele manda buscá-la lá nos Estados Unidos, que é onde morava toda a família. E aí ela vem. Quando chega em Londres, Tessa se depara com as Irmãs Sombrias, que vem amando supostamente do irmão dela. E então, neste momento, que Tessa se depara com o mundo das sombras. A garota mal desconfiava que tinha habilidades de se transformar em outras pessoas. Para ser mais específico, em qualquer pessoa em que ela toque o objeto que seja muito simbólico para aquela pessoa, ou até mesmo pessoas que estejam mortas. E aí essas Irmãs Sombrias vão aprisioná-la, ela numa determinada casa, e trabalhar como se fosse uma espécie de tutoras, né, dela, para desenvolver essa habilidade. Mas só que a Tessa não vai entender de maneira alguma para que elas querem isso. A única coisa que é citada é que Tessa é pretendente de um tal de magistério, que é um cara poderoso, ou assim a gente subentende. Eu não vou entrar muito nos detalhes para vocês não ganharem spoiler. E aí Tessa está sendo preparada para esse suposto, como eu posso dizer, patrão das Irmãs Sombrias, que são feiticeiras. E então, quando Tessa é introduzida ao mundo da sombra mesmo, é a partir do momento que ela é resgatada por Will Herondale. E ele é um caçador de sombra, e junto dele, Tessa vai para o Instituto de Londres. E lá ela vai conhecer o Jean, a Charlotte, o Harry, a Desmond e Jessamine, gente, é porque o nome é muito grande, eu sempre enrolo. Ou melhor dizendo, Jess, fica mais fácil de se pronunciar, né? E também Sofia, que é uma das criadas. E aí Tessa vai começar a conhecer o mundo das sombras, conhecer sobre a história dos caçadores de sombra, quando ela começa a ler o Códex dos Caçadores de Sombra, e também vivenciar ali junto com os caçadores de sombra. Saberia que existem lobisomens, vampiros, feiticeiros, fadas e todo um mundo além do que ela já estava acostumada, que era o mundo mundano. E ela se percebe como feiticeira. Porém, ela não tem a marca de feiticeiro, porque todos os feiticeiros que são filhos de demônios com um ser humano tem que ter uma marca que seja registrada. E a Tessa não tem isso, então quer dizer que ela tem um segundo lado dela, que é de outro ser do submundo. Então isso que vai desenvolver. E também saber o que é que o magistério quer com a Tessa.
E agora eu vou entrar, acho que eu falei muito, fiz tipo um mega resumo. Eu vou entrar um pouco em cada um dos livros pra vocês entenderem o arco das peças infernais em si. Mas lembrando que eu não pretendo dar spoiler. No primeiro livro, eu acho que eu diria toda essa introdução que eu disse, que é a entrada da Tessa no mundo das sombras, dela se descobrir, já pulando para o terceiro livro, que eu posso me aprofundar um pouco mais, porque eu acho que a primeira sinopse tem tudo a ver sobre o primeiro livro. No segundo livro, que é Príncipe Mecânico. Ah, lembrando, o primeiro livro é Anjo Mecânico, e a gente tem o Will na capa. E no segundo livro a gente tem o Jim, que é o Príncipe Mecânico, esse é o nome do livro. Nesse livro, o foco é logo descobrir, porque no primeiro eles descobrem quem é o Magistério, depois de todo um lance lá de uma pequena guerra com os autônomos. Gente, são tipo robôs que estão sendo desenvolvidos nessa época. E aí esses são o exército que está sendo produzido por esse Magistério, que está atrás da Tessa. E aí no segundo livro a gente vai tentar descobrir, na verdade a gente não, né? A Tessa vai tentar descobrir quem ela é, quais são suas origens, junto com o Will, o Jim e todos seus amigos caçadores de sombras. E aí aqui a gente tem muito essa coisa de tentar voltar no passado da Tessa, resgatar algumas memórias, ir ao submundo, tentar descobrir, tentar encaixar as peças do quebra-cabeça e principalmente tentar descobrir o que é que esse cara, que é o vilão da série como um todo, pretende fazer com esses seres que são robôs, mas que aqui vocês vão entender exatamente o que está acontecendo no terceiro e último livro, que é a Princesa Mecânica. Aqui a gente vai descobrir as origens da Tessa, que ela, além de feiticeira, ela tem um outro lado, que eu não vou dizer, porque é muito importante vocês descobrirem. A gente vai descobrir toda a história da família da Tessa, como aconteceu. A gente vai também descobrir qual é o motivo do Magistério querer ela e qual o grande motivo do primeiro livro a gente vê as Irmãs Sombrias trabalhando essa habilidade de transformação da Tessa. Agora, depois desse mega resumo, eu vou entrar nos elementos e nos pontos que mais chamaram minha atenção dentro dessa narrativa da Cassandra Clare, nesses 3 livros das Peças Infernais. O primeiro ponto é as referências à época em si, tanto nas roupas, nas ruas, nos automóveis, em tudo que está acontecendo. Cassandra Clare consegue construir uma narrativa em cima de toda aquela época temporal. Apesar de sempre no final do livro ela dá uma referência de entender que aquilo tem seu lado de ficção, que ela teve que criar, sempre tem essa coisa, mas ela dá muita referência à época, que você se sente em 1878, você se sente ali vivenciando. E aí, nessa época, tem uns autônomos que eu citei no mega resumo que eu fiz agora há pouco, que são robôs criados pelo Magistério. Eu acho muito interessante que ali a gente vê a sociedade buscando uma evolução junto à tecnologia. E isso é introduzido muito bem, ligando, claro, ao mundo das sombras. Aqui vocês vão entender como esses autônomos, esses seres que são robôs, são conectados ao mundo da sombra. Outro ponto muito importante é a gente ser introduzido a cada um dos personagens. São todos muito diferentes. E aí a gente tem uma relação na narrativa dessa série que é muito interessante, porque tem uma carga emocional muito grande em As Peças Infernais. Aqui a gente sente muito o que os personagens estão sentindo, a gente vivencia muito o que os personagens estão vivendo. A gente tem o Will, que sofre com uma suposta maldição que o mantém afastado de todos aqueles que ama, e ele tenta afastar. A gente tem o Jim, que sofre de uma doença demoníaca, que a gente sabe que ele tá com os dias contados. A gente tem a Tessa, que perdeu toda a família, e isso vocês vão entender o todo, porque apesar dela ter o irmão, vocês vão entender qual a peça-chave e qual a relevância do irmão dela em toda essa história. A gente tem a Jessie, que eu não vou voltar a pronunciar o nome dela, que é muito grande pra mim não me enganchar, que é uma caçadora de sombra, mas não quer ser uma caçadora de sombra. A gente tem a Charlotte. Gente, esse eu vou falar agora de empoderamento feminino. A gente tem a Charlotte como diretora de um instituto, e numa época em que a mulher sofria muito preconceito, a gente vê Charlotte lutando contra isso, principalmente porque ela é casada com Harry, um cientista, um caçador de sombra que vê o mundo além do que é os caçadores de sombra. E a gente tem tudo isso da sociedade lá dos caçadores de sombra taxar a Charlotte como não preparada pra isso. A gente fez toda uma luta aqui
dela se posicionar e dizer que ela é capaz. Isso é muito interessante. Essa carga emocional, a forma como é construída em volta desses personagens, quando eu falo disso, é em relação a que todos eles são órfãos, de algum modo. E eles constroem uma grande família ali, mesmo sem perceber, entendeu? Junto, as emoções se misturam e Cassandra Clare consegue construir cada um dos personagens muito bem, desenvolver todos esses personagens junto com essa carga emocional, que seja ela em momentos muito tristes ou em momentos muito felizes, as emoções constroem a narrativa dessa série. Eu acho que falei muito em emoções e é isso que define as peças infernais. Tenho certeza que um dos pontos mais importantes que eu não poderia deixar de fora desse vídeo é o triângulo amoroso construído por Will, Jim e Tessa, que ilustram essas capas. E como é que acontece esse triângulo amoroso, Rodrigo? Os três se tornam muito amigos nessa aventura de descobrir o que o Magistério quer com a Tessa, quem é a Tessa, quais as origens dela. Os três se apaixonam. Na verdade, Tessa se vê apaixonada por Jim e por Will, assim como Will se vê apaixonado por Tessa e Jim se vê apaixonado por Tessa. Este é um momento muito complicado porque Will e Jim são parabatais, são muito amigos desde muito jovem. E aí, existe uma diferença. Enquanto o Jim é muito fofo, tipo, é o tipo de cara que você olha e não vê defeitos, muito companheiro, muito amigo, o Will é o oposto. É revoltado, é rebelde, se assim eu posso dizer. Porém, os dois se completam. Eu acho que o mais interessante é que os dois são parabatais. Um complementa o outro, sabe? Um acrescenta no outro. E eu acho que esse é o grande motivo da Tessa se ver dividida entre os dois. E aí, durante a leitura, eu ficava, neste momento eu quero que ela fique com o Will. Aí depois passava alguns capítulos, ai não, eu quero que ela fique com o Jim. Aí eu, meu Deus, será que ela pode ficar com os dois personagens? Então, Cassandra Clare dá a melhor solução para esse triângulo amoroso. Um dos finais mais comentado no mundo literário é de Princesa Mecânica. Daí, Cassandra Clare conseguiu dar, tipo assim, fechar o arco das peças infernais de uma maneira que eu acho que nenhuma outra pessoa imaginou. Por isso eu aplaudo e agradeço esse final, porque pra mim, eu me satisfiz muito com esse final de Princesa Mecânica. Apesar de ter muita gente que comenta, alguns não gostaram, outros gostaram muito, eu adorei e super apoiei o final de Princesa Mecânica. E um ponto que eu quero fechar aqui. Eu sou muito fã de Cassandra Clare, sou muito fã do Mundo das Sombras. E as pessoas sempre perguntam, Rodrigo, pra mim ler os Instrumentos Mortais, eu preciso ler as Peças Infernais? Pra mim ler as Peças Infernais, eu preciso ter lido os Instrumentos Mortais? Minha resposta é não. Com relação a essas duas séries do Mundo das Sombras, né, que a gente sabe que tem outras séries aí, temos Artifício das Trevas, temos livros de contos, de crônicas e mais séries que serão lançadas pela Cassandra Clare. Quando eu fecho nessas duas séries, Instrumentos Mortais e Peças Infernais, você não precisa ter lido uma ou a outra pra saber. Contudo, elas se complementam e isso que é mais bacana. Porque a Cassandra Clare conseguiu colocar aqui em As Peças Infernais referências pequenas, mas muito grandiosas, em pequenos trechos, em pequenas cenas, sobre seus outros livros. E quando você conhece as outras histórias, você fica, gente, isso lembra isso faz parte dos Instrumentos Mortais, isso faz parte dos Artifícios das Trevas. Sabe aquele detalhe que a gente viu nos Instrumentos Mortais? É isso. Isso é muito, gente, é muito interessante, porque você fica, tipo, juntando as peças como se fosse um quebra-cabeça. E todas as vezes que eu falo sobre todas as histórias do Mundo das Sombras, com relação aos Caçadores de Sombras, seres do submundo, eu penso muito nos arcos que a Marvel constrói, sabe? Com vários super-heróis, com suas histórias diferentes, cada um dos heróis em suas histórias, mas se constrói um arco como um todo. E a partir do momento que você lê todas as histórias, você entra no Mundo das Sombras que não tem mais volta. Tipo, Cassandra Clare conseguiu criar um mundo muito fantástico. E para mim, reler, porque eu estou aqui falando porque eu fiz uma releitura das Peças Infernais. E ao reler essa série, eu consegui enxergar pontos e detalhes que eu não consegui enxergar na primeira vez. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se sim, eu lhe convido para ler as Peças Infernais, para conhecer o mundo criado pela Cassandra Clare, se você ainda não conhece. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque é um caminho sem volta.
viu? Eu quero muito agradecer se você está assistindo esse vídeo. Quero mais uma vez te convidar para se inscrever no canal se você não é inscrito. Também visitar meu Instagram, lá eu sempre estou publicando, né, fotos e avisando quando saem os vídeos aqui no canal e os posts lá no blog. Sim, eu tenho um blog que também se chama Viveiro do Rodrigo. Se você ainda não sabe, eu sempre estou convidando aqui você para conhecer o blog, onde eu falo também sobre livros, filmes, séries e até sobre música. Mas de uma forma assim que eu converso com vocês. Eu pego um determinado tema e compartilho. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quero agradecer se você achou até o final. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.